Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Vamos falar hoje da verdade sobre André Ventura, da verdade sobre a vacina da Pfizer-BioNTech e o adiamento durante 3 a 4 semanas da sua distribuição, a tomada de posse de Biden no dia 20 e, finalmente, o Brasil da tragédia de Manaus e do Brasil de toda a tragédia daquele grande país vem no final das nossas preocupações. No final, que afinal de contas é também o princípio das nossas preocupações. Começamos então por Portugal e pela campanha eleitoral suja que André Ventura está a levar a cabo. André Ventura é manifestamente um indivíduo sem caráter, completamente desqualificado. Veja-se a forma como ele conduz a campanha eleitoral com insultos. Nomeadamente, reparem, o insulto a Marisa Matias, insinuando que era uma prostituta. O insulto a Ana Gomes, insinuando ou dizendo claramente, chamando-lhe contrabandista. Reparem, este tipo de insultos é a primeira vez que aparece na campanha eleitoral portuguesa. E é sinónimo da degradação a que o Chega quer levar a democracia portuguesa. Repare-se que Ventura diz um patriota que quer tornar Portugal grande de novo. Isto é, ele está a retomar as palavras de Trump, do grande idiota Trump, que humilhou os Estados Unidos aos olhos de todo o mundo. E está a comparar Trump com ele próprio. E está, no fundo, a comparar Portugal com os Estados Unidos da América. Parece que ele, e isso não tínhamos dúvidas, se ele fosse presidente, teríamos uma humilhação em Portugal semelhante àquela que os Estados Unidos da América sofreram com Trump. Mas ele diz-se patriota e diz que quer Portugal grande de novo. Portugal grande de novo? Que grandeza é que Portugal tem? Portugal é um pequeno país. Um país médio, apenas médio na Europa. E pequeno país a nível mundial. Tornar Portugal grande é absolutamente ridículo. E, no fundo, aquilo que ele pretende é transmitir uma ideia de grandeza que unifica os portugueses, quando, na realidade, há em Portugal ainda uma enorme franja de sofrimento e de miséria. E pretende fazer esquecer esse sofrimento e essa miséria com a invocação de uma mirífica grandeza de Portugal que não pode existir. Portugal pode ser um país onde se viva com dignidade, mas nunca será um grande país. Finalmente, e mais importante, o Ventura diz que é o candidato dos que trabalham e dos que pagam impostos. Vamos a ver o que ele é e o que é o seu partido. Primeiro, relativamente ao Ventura, dos que pagam impostos. O Ventura já foi inspetor tributário. E como inspetor tributário, ele é responsável por um perdão ou por uma fuga de IVA no montante de 1 milhão de euros por parte de uma empresa de Paulo Lalanda de Castro. Isto é, ele é um indivíduo inteiramente comprometido com Paulo Lalanda de Castro. Quem é este Paulo Lalanda de Castro? É um indivíduo que está ligado à corrupção dos submarinos, é um indivíduo que está ligado à corrupção do BES,
é um indivíduo que está ligado ao tráfico de armas, é um indivíduo que está ligado à corrupção em Angola, aos generais Dino e Coplica, a Manuel Vicente, a Isabel dos Santos, a tudo aquilo que era a grande corrupção angolana. Paulo Lalanda de Castro está ligado a isso. É esse o amigo e protegido de Ventura, que conseguiu fugir aos impostos por obra e graça de um despacho de Ventura enquanto inspetor tributário. São estes os pagadores de impostos que Ventura quer? Não. Ele quer que o povo pague impostos. Ele quer que os pequenos empresários paguem impostos. Ele quer que os trabalhadores paguem impostos. Mas, na realidade, aquilo que ele quer também é que os grandes empresários que financiam o Chega, os grandes empresários que ele defende e representa, fujam aos impostos. E, inclusivamente, relativamente àqueles que são da elite burguesa e da socialite burguesa de Lisboa, com quem ele convive, esses manifestamente não trabalham nem pagam impostos. Outra coisa, outro financiador do Chega foi um indivíduo chamado César do Paço, que foi nomeado por Passos Coelho cônsul de Portugal na Flórida. Esse César do Paço, isto em 2014, esse César do Paço quem era? Era um indivíduo perseguido pela justiça portuguesa por roubo qualificado. E como tal, para fugir à justiça portuguesa nos anos 90, no final dos anos 90, fugiu para os Estados Unidos da América, tendo-se fixado na Flórida. E aí foi nomeado por Passos Coelho em 2014 cônsul de Portugal. Posteriormente deixou de ser cônsul de Portugal e foi nomeado recentemente cônsul de Cabo Verde na Flórida. E isso levou à demissão do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, porque foi um escândalo levantado pelo PAIGC em Cabo Verde e o Ministro dos Negócios Estrangeiros não resistiu a que um indivíduo fugido à justiça portuguesa e um indivíduo apoiante do Chega fosse nomeado como cônsul na Flórida por parte de Cabo Verde. Mas é este indivíduo, um indivíduo ligado a muitos negócios obscuros, não sabe se eventualmente ao tráfico de armas, se ao tráfico de droga, não sabe a quê, mas sabe-se que é ligado a negócios obscuros, sabe-se que fugiu de Portugal para fugir à justiça portuguesa por roubo qualificado, e este indivíduo é um dos principais financiadores do Chega. São estes indivíduos que sustentam o Chega e André Ventura. E estas verdades têm que ser ditas sob pena de André Ventura se tornar um perigo real e efetivo, quando agora é apenas um perigo potencial, é um perigo real e efetivo com poder na democracia portuguesa, porque esse indivíduo, o seu partido, já está ligado ao poder nos Açores e, muito provavelmente, ele ficará ligado ao poder em Portugal se o PSD chegar ao poder com tiver uma maioria que não seja absoluta e que não seja capaz de, por si só, ou com a aliança dos partidos tradicionais, seus aliados, o CDS e eventualmente a Iniciativa Liberal, se não chegar, não temos dúvidas que o PSD se aliará a um partido como Chega para ascender ao poder. É este o grande perigo que Portugal passa, de tornar normal um partido e um indivíduo como Ventura na democracia portuguesa, aliado a tudo aquilo que há de mais corrupto, de mais escroque, de mais traidor à pátria, como o Vox, como
o partido de Le Pen como Salvini, que no fundo são partidos financiados pelo estrangeiro, pelos russos, por tudo aquilo que é corrupção internacional e que aparecem como patriotas, como defensores da integridade da pátria e de uma pertença à raça que não existe, contra os imigrantes, contra os ciganos, contra tudo aquilo, todos aqueles que, nas teorias deles, são contra a integridade da raça. Esses indivíduos são um real perigo e têm que ser firmemente denunciados e combatidos. Ana Gomes tem demonstrado, como nenhuma outra, preocupação com André Ventura, inclusive chegando a chamar a atenção para a necessidade de ilegalização do Chega, e o Tribunal Constitucional tem de uma vez por todas, pôr em cima da mesa a questão da ilegalização do Chega. Porque já se demonstrou que em comícios dele faz-se a saudação nazi, é um partido racista, é um partido xenófobo e tudo isso vai contra a Constituição Portuguesa e ele próprio diz que é contra a Constituição Portuguesa. No fundo o que ele é contra a democracia e contra tudo aquilo que a Constituição Portuguesa representa de defesa da liberdade, da igualdade e da solidariedade. E daqui passamos para o problema das vacinas. Ontem o Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, falou dos problemas das vacinas no atraso da distribuição da vacina da Pfizer-BioNTech em 3 e 4 semanas, e a Pfizer-BioNTech refugiou-se numa desculpa de que seria um problema de uma mudança numa fábrica na Bélgica que levaria a esse atraso nas vacinas. Sabemos que isso não é verdade e infelizmente a opinião pública não tem sido alertada para a verdade. E a verdade é esta. Na realidade, a Pfizer-BioNTech apresentou para serem analisadas pela Agência Europeia do Medicamento vacinas que tinham cerca de entre 61% a 69% de ARN, ácido ribonucleico íntegro, para combater o vírus. Mas nas vacinas distribuídas, essa quantidade de ARN variava entre 51% e 59%. Ora, isso levantou graves suspeitas sobre a falsificação das vacinas por parte da BioNTech, de Pfizer, e foi isso que levou a esta suspensão. Eventualmente, ou com grande probabilidade, essa diminuição da percentagem de ARN íntegro nas vacinas da Pfizer-BioNTech diminui gravemente a eficácia das vacinas. E aquilo que está a ser feito é pressionar a Pfizer-BioNTech para que distribua vacinas com percentagens que andam à volta daquelas que ela própria apresentou para serem analisadas pela Agência Europeia do Medicamento e que por esta foram aprovadas. A Pfizer-BioNTech pressionou a Agência Europeia do Medicamento, os governos também pressionaram, obviamente, porque os governos também queriam a rápida distribuição das vacinas, mas isso acaba por fazer com que a Pfizer-BioNTech, completamente à margem de qualquer controle, tenha fabricado vacinas que não dão as garantias de qualidade daquelas que foram aprovadas. Esperamos que este alerta da Comissão Europeia, dos governos europeus, permita que a Pfizer-BioNTech seja forçada a produzir vacinas e distribuir vacinas com a qualidade daquelas que ela apresentou para aprovação na Agência Europeia do Medicamento.
Por outro lado, toda esta informação resultou, em grande parte, de uma fuga de informação de documentos qualificados por parte da Agência Europeia do Medicamento e a Dark Web, um site pirata na internet, entrou na documentação da Agência Europeia do Medicamento e divulgou esta informação. Isto é extremamente grave porque revela a fragilidade dos suportes informáticos da Agência Europeia do Medicamento e revela a fragilidade da informação qualificada dentro dos vários poderes europeus e, eventualmente, dentro dos governos europeus. E sabe-se já que foram piratas russos que levaram a cabo esta fuga de informação. Isto é extremamente grave e é importante que a segurança informática da União Europeia seja reforçada para que o poder ditatorial russo não penetre na informação qualificada europeia a fim não só de copiar, divulgar aquilo que lhe interessa e se apropriar de segredos de Estado, inclusivamente dentro da União Europeia. E isso é tanto mais perigoso quanto a China está agora a lançar-se na computação quântica, que permite uma velocidade da informação milhares e milhares de vezes superior à informação existente atualmente nos mais complexos computadores e que permitirá a devassa de todos os computadores atualmente existentes por parte dos serviços de informação chineses e, se o passarem, para os serviços de informação russos também. A Europa e o mundo livre têm que se preservar contra estes perigos que são atuais e são reais como nunca. E isso leva-nos também à tomada de posse de Joe Biden no próximo dia 20 e aos problemas que Biden tem de enfrentar. Biden tem de, em primeiro lugar, procurar credibilizar os Estados Unidos da América face ao mundo. O golpe, ou a tentativa de golpe levada a cabo por Trump, fragilizou altamente a imagem dos Estados Unidos como democracia estável, segura e confiável. A unificação interior dos Estados Unidos, que também é um propósito de Trump, essa revela-se altamente difícil. E difícil porque Trump, afinal de contas, sabe-se que não queria apenas a invasão, não queria apenas perturbar os trabalhos do Congresso e do Senado americanos. Ele queria, na realidade, e o movimento que ele impulsionou e que levou a cabo a invasão do Congresso e do Senado, os serviços secretos americanos e a Procuradoria da República Americana já sabe e já deduziu acusações no sentido de que esses indivíduos pretendiam não só invadir e perturbar o funcionamento do Congresso americano, mas também aprisionar e até matar congressistas e senadores. Isso é extremamente grave e é muito difícil de unir uma nação que foi conduzida a esse extremo. Indivíduos que invadiram o Congresso e o Senado eram indivíduos ligados à extrema-direita americana. Um deles tinha uma imagem de Auschwitz, do campo de concentração de Auschwitz, com o slogan que estava à entrada do campo de concentração de Auschwitz: Arbeit macht frei. Isto é, o trabalho liberta.
Esse slogan traduzido para inglês, o trabalho liberta, esse slogan estava presente na camisola dos indivíduos, de um dos indivíduos que foi preso agora e que vai ser julgado por invadir o Capitólio. Outros indivíduos eram partidários do QAnon, uma seita semi-religiosa que diz que há uma conspiração a nível mundial para destruir os Estados Unidos da América, uma conspiração para matar as crianças, sodomizar crianças, e Hillary Clinton, por exemplo, e George Soros estão metidos nesta conspiração. É um delírio de indivíduos extremamente perigosos, que ainda juram que a Terra é plana, que têm manifestações religiosas extremamente fanáticas, do obscurantismo que só é equivalente ao obscurantismo muçulmano, ou pior ainda que o obscurantismo muçulmano em muitos aspectos. E, relativamente a esses, só uma transformação completa na informação, nos meios de comunicação e no ensino americano, que é mau, muito mau. Os meios de comunicação são maus, muito maus, extremamente obscurantistas. Só isso poderá mudar a América. É muito difícil que Trump seja afastado no futuro da liderança desse movimento e que Biden consiga unir os americanos, porque Trump está por detrás de toda a divisão, de todo o ódio instalado na América. Finalmente, Trump tem outras tarefas a levar a cabo extremamente importantes. A vacinação da América, que Trump deixou pelas ruas da amargura e que é importante acelerar. O combate ao desemprego e ao empobrecimento e às enormes desigualdades que a governação de Trump criou na América. E, finalmente, um confronto com a China. Queremos que Trump, sem deixar de ser... que Trump levou a cabo um combate com a China, sem deixar de ter alguma razão, mas pensamos que a China, em todo o seu potencial militar, em todo o seu potencial económico e financeiro que neste momento tem, ela já domina uma grande parte da finança mundial, para além de dominar a economia mundial e da própria finança americana. A China tem fragilidades que é importante que Biden perceba e que sirvam para conter o perigo chinês. Uma dessas fragilidades manifestou-se agora até nas negociações, nas preocupações das negociações dos Estados Unidos, que estão a ser levadas a cabo no Dubai com os talibãs no Afeganistão, com vista à retirada das tropas americanas do Afeganistão. Ora, a China está extremamente preocupada com isso, porque isso pode levar a cabo a tomada de poder pelos talibãs afegãos, a desestabilização do Paquistão, com quem a China neste momento tem boas relações, e que a nova Rota da Seda vai ter um dos portos importantes no Paquistão de saída das mercadorias chinesas, autoestradas já a ligar a China ao Paquistão, e, portanto, esta preocupação de desestabilização daquela região do Oriente é uma preocupação real da China, até porque o Paquistão tem também uma parte fundamentalista muito grande e a China tem uma parte do seu território, que é o Xinjiang, que é de maioria uigur, uma maioria muçulmana, que tem militantes
entre os talibãs do Afeganistão e do próprio Paquistão. A China está preocupada com o Xinjiang e com o Afeganistão, e isso pode ser um ponto de encontro e de negociações entre a China e os Estados Unidos de Biden para que uma disputa entre ambos se faça através de meios minimamente leais e de respeito pelos direitos humanos que Biden tem de defender a todo custo, juntamente com a Europa. Biden, esperamos que ele acabe com a confrontação com a União Europeia, a confrontação económica com a União Europeia, para que a União Europeia e os Estados Unidos sejam democracias unidas, interligadas, dispostas a combater as ditaduras que ameaçam a democracia e a liberdade na Rússia e na China. Finalmente falamos dessa desgraça que é o Brasil de Bolsonaro. Vimos agora o completo desprezo de Bolsonaro pelos brasileiros. Repare-se, no momento em que morriam pessoas em Manaus por falta de oxigênio, no momento em que toda a incapacidade, todo o desleixo do Ministério da Saúde brasileiro, dirigido por um militar, que seria um militar que aparentemente poderia, pelo menos, levar a cabo o aprovisionamento de material para o combate à Covid, pois ele era um militar ligado ao aprovisionamento das Forças Armadas brasileiras. Ele nem isso consegue. Face à morte de brasileiros apenas por falta de oxigênio e face à incapacidade de Pazuello, o seu ministro da Saúde, dizer quando é que iriam ser começadas a distribuir as vacinas contra a Covid-19 no Brasil, Bolsonaro tem uma saída deste género. Eu devia estar na praia a beber cerveja. Reparem a baixeza desse indivíduo, o desprezo que esse indivíduo tem pelo sofrimento do seu povo. E essa baixeza é comparável agora ao seu golpe quando ele diz que o Brasil está quebrado. O Brasil está com dificuldades, ainda não está falido. Está com dificuldades precisamente devido à sua incompetência. Não, sobretudo, aquilo que é público no Brasil, porque os grandes poderes económicos do Brasil estão longe de estar quebrados, bem pelo contrário, têm enriquecido com a pandemia. O poder público brasileiro é que está com dificuldades. E isso foi levantado por ele, não de uma maneira ingênua, porque ele vai agora acabar com o auxílio emergencial. E o dizer que o Brasil está quebrado é uma justificação para ele acabar com o auxílio emergencial. Com o auxílio a milhares de famílias que, sem isso, morreriam de fome. E o que é que ele quer? Ele quer que as igrejas prestem esse auxílio que o Estado não consegue ou não quer prestar às pessoas. Quer, no fundo, fazer com que a caridade se substitua aos deveres do Estado de dar dignidade, uma vida digna e procurar com que os cidadãos não passem fome, não sofram com a doença, o Brasil não seja um país em que o sofrimento e a miséria são o comum do dia-a-dia da grande maioria dos cidadãos brasileiros.
Aquilo que ele quer é que os brasileiros, os pobres brasileiros, se atirem para os braços das igrejas evangélicas e particularmente neopentecostais, que são o seu grande apoio e que ele tem permitido que não paguem impostos para precisamente poderem, no momento oportuno, exercer essa caridade e fazer com que a caridade transforme os brasileiros em dependentes dessas igrejas evangélicas e, como dependentes dessas igrejas evangélicas, os principais apoiantes de Bolsonaro, que têm nas igrejas evangélicas neopentecostais o seu principal suporte. Ele não se importa com o sofrimento dos brasileiros, ele importa-se com Trump, essencialmente com o seu poder, com a sua eleição. Até porque, como Trump, ele corre o sério risco dele e a sua família serem presos, serem julgados e serem presos depois de perder o poder. Esperamos que o impeachment, depois desta tragédia de Manaus, vá para a frente e que Rodrigo Maia não seja cúmplice do crime da governação ou dos crimes da governação de Bolsonaro. E que Rodrigo Maia, ou o seu sucessor no Congresso dos Deputados brasileiros, de uma vez por todas, tire da gaveta o impeachment de Bolsonaro para que ele seja votado e essa tragédia para o povo brasileiro seja de uma vez por todas afastada do poder e posteriormente julgada e condenada pelos crimes que ele e a família cometeram. E com isto despeço-me com amizade, até ao próximo Política Impura, na Rádio Transforma, no YouTube, no Instagram, no Facebook, noutras redes sociais, pedindo-lhes que subscrevam o canal da Rádio Transforma, que partilhem, discutam e coloquem gostos neste programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.